Muito bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Giovanni Vitorelli. Hoje estou aqui para a gente bater uma resenha sobre jogadores que foram contratados nessa janela de transferências. A ideia foi do Léo, que passou para mim, para a gente tentar dar uma conversada e o torcedor ter um pouquinho de entendimento sobre quem está chegando no Brinco de Ouro para o começo do Campeonato Paulista. Então hoje a gente vai falar do primeiro reforço que o Guarani anunciou oficialmente lá no Instagram, que é o zagueiro Ryan. O Ryan é um zagueiro já um pouco mais experiente, um zagueiro canhoto de 34 anos, vale ressaltar que tem 34, porque no post que fizeram tá com 33, mas ele é nascido em dezembro. É um zagueiro canhoto de 1,85 m que veio do Criciúma. É um jogador com sérios problemas, no histórico de lesão. É um jogador que tem menos de 150 partidas na carreira, segundo o Transfer Market, que é o maior acervo de informação e dados sobre futebol que a gente tem disponível na internet. Então, segundo o Transfer Market, é um jogador com menos de 150 partidas. Não teve nenhum clube onde ele teve mais de 50. Então, assim, a gente vai notando que é um jogador que tem dificuldade para se manter durante uma temporada inteira sem ter nenhuma lesão. Dito isso, a minha opinião é de que é uma boa contratação. Apesar desse histórico, que acaba sendo o maior dos problemas, é um jogador, quando você faz uma breve análise, você consegue perceber características que fazem sentido na contratação. Então é um jogador que veio para suprir algumas deficiências que a gente viu que era muito nítida no último time de 2023, que jogou o Campeonato Brasileiro da Série B, tá certo? Bom, vamos fazer um pouco diferente dessa vez. Eu vou aqui, puxar a minha câmera aqui para o cantinho da tela. Estou com o Transfer Market aqui do lado, como a gente pode ver. O Ryan já é um zagueiro de 34 anos, nascido em 12/12 de 89, de 1,85 m, original de Linhares. Atualmente, está estipulado no valor de 150 mil euros. E o máximo que conseguiu chegar em valor de mercado foi atuando pelo Paraná em 2018, quando seu valor era de 300 mil euros. Aqui a gente pode acompanhar alguns dos times onde o Ryan passou. A gente viu que jogou na Rival, jogou na Ferroviária, no Mirassol, começou a carreira no próprio Mirassol, também atuou por Icasa, jogou um tempo na Série A, 20 partidas. Isso aqui é uma coisa que eu vou dar uma destacada para a gente poder analisar. Então já vou até jogar isso na próxima página para a gente poder conversar sobre. O Ryan, aqui, bem como dito, ele teve 100 jogos como zagueiro, 5 jogos como lateral esquerdo. O Transfer Market não coloca nenhum gol, nenhuma assistência para ele. Porém, do que eu já analisei nos melhores momentos do jogador, ele tem alguns golzinhos de cabeça sim, tá certo? Pela Série A, que ele jogou aqui, Série A em 2018 pelo Paraná, já faz um bom tempo, teve apenas 20 jogos, ou seja, jogou metade do campeonato. E grande parte desses jogos ele começou jogando de fato. Uma dessas partidas saiu do banco, em 9 partidas ficou no banco e não foi utilizado. Então parece que realmente é um jogador que tem, por ter esse problema de lesão, acaba sendo irregular durante o campeonato. Se a gente for ver em toda a temporada dele, apenas 2 vezes ele conseguiu, em 2 temporadas ele conseguiu fazer pelo menos 20 jogos, que foi na própria Série A pelo Paraná Clube e que foi na Série B de 2022 pelo Criciúma. É um jogador que parece jogador de meio turno. Infelizmente, é muito triste saber disso, porque parece realmente ser um bom zagueiro. Outro dado que eu queria trazer aqui do nosso zagueiro contratado é justamente sobre o Brasileirão que ele jogou em 2018 pelo Paraná, que a gente pode ver, Começou o campeonato titular, jogou até um ou outro jogo como lateral esquerdo, mas quando a gente vai descendo e vai vendo, teve vários jogos que ele sequer esteve no plantel. Então a gente nota um jogador que tem muito problema com lesão e isso se torna minimamente preocupante, Quando a gente volta aqui para olhar no histórico do jogador, no histórico do Ryan, vou voltar aqui para a gente dar uma analisada. Calma aí. Aqui, certo. Quando a gente volta para dar uma analisada no histórico do próprio jogador, a gente consegue perceber que ele tem apenas 142 jogos contabilizados
no Transfer Market. Dito isso, acho que a gente pode ver um pouco dos best moments do jogador. Eu sei que os melhores momentos, os best moments, não são o principal meio de avaliação, sequer é um grande meio de avaliação, mas eu acho que a partir disso aqui a gente consegue dar uma analisada e perceber pelo menos alguns fundamentos principais que o jogador tem. E no fim dele eu quero dar uma conversada também sobre coisas que eu vi que me incomodaram um pouco, coisas que por não aparecerem em best moments me incomodam bastante e algumas das suas principais características. Vou tirar o som para não ter um problema com copyright. Cara, é um zagueiro assim que tem a sua saída de bola, é um zagueiro que tem capacidade em bola aérea, parece ser muito seguro realmente em bola aérea, joga tanto de zagueiro central como de quarto zagueiro, mesmo sendo um zagueiro canhoto. Como eu disse, né, seguro em bola aérea, principalmente na marcação zonal, algo que o Guarani tem muita dificuldade. Ele tem um perfilamento e alinhamento corporal para esses cortes de cabeça e situação de 1 contra 1, que são assim, os movimentos e posturas corretas para se dar o combate no 1 contra 1. Posicionamento dentro da área com controle de profundidade e mapeamento das costas excelente, acho que essa é a principal característica desse zagueiro. E quebras das linhas de marcação com bola longa diagonal. A gente pode perceber que ele realmente tem uma boa presença na área. Ele está sempre muito bem posicionado, quando sobe, sobe bem, cabeceio para baixo, cabeceio, né, como manda o figurino, sempre para baixo, testando para o chão. Ele tem alguns gols e algumas boas chances nesse tipo de jogada, e sempre posicionado no miolo da zaga. Uma das situações que eu acho mais interessante dele é essa, de conseguir antecipar cruzamentos e não deixar com que o zagueiro nas costas chegue antes dele. Isso acontece porque ele tem justamente, olha, a capacidade de mapear as suas costas para não deixar com que o atacante consiga antecipar a jogada, posicionamento da profundidade do campo, ou seja, onde ele está em relação em relação à linha de fundo, e não acabar sendo deslocado em um cruzamento para trás. Isso aqui é o que eu mais gostei dele, é uma coisa que eu sinto que o Lucão tinha muitíssima dificuldade, já que o Mike não é um lateral de muita explosão. Os pontas e laterais adversários conseguiam chegar no último setor aqui, pertinho da linha de fundo, com uma certa facilidade. E quando essa bola vinha para trás, a gente via muito o Lucão aqui, o Valber aqui. Ele é um jogador que consegue fazer bem esse controle dessa profundidade, para que mesmo se a bola vier bem fechada, ele consiga cortar. E tem o mapeamento de quem está atrás dele, para não deixar com que o atacante antecipe a jogada em relação a ele próprio, certo? A gente vai ver bastante desses lances. Essa bola de cabeça, que ele é muito seguro. E aí a gente fala um pouco da bola longa. Não, perdão, essa continua no fator de cabeça. Fator de cabeça, ele é muito bom justamente no posicionamento aéreo da jogada, na marcação por zona mesmo. A gente vê que ele não é o zagueiro que marca individual nas bolas paradas, ele é o zagueiro que fica centralizado no meio da área, tanto para atacar a bola quanto para defender a bola. Tem uma boa antecipação, e uma coisa que me preocupava muito nele era em relação à idade. Por ser um zagueiro de 34 anos, ser um zagueiro muito lento. Mas se a gente for ver os últimos times que ele atuou, principalmente o último time do Criciúma, ele é um zagueiro que joga em bloco alto. Ele é um zagueiro que está acostumado a jogar em bloco alto. Por isso que controlar a profundidade das costas se torna tão importante nesse tipo de situação. Para você não tomar bola nas costas, uma vez que você já não é nenhum garoto e não tem mais aquele tempo de reação que você tinha antes. Jogada anterior, a gente pôde ver uma bola longa dele quebrando linhas de marcação. Aqui de novo, controle da profundidade, mapeamento das costas, muito interessante. Antecipação, mais uma vez, e o fator aqui, né, que também é bom destacar, é um zagueiro que na maioria das vezes ele já destrói armando, ou seja, ele já acaba com a jogada do adversário, já armando e direcionando o time para começar uma nova jogada. Isso é importante para times reativos e times que fazem o pressing, né, aquela ideia de retomada da bola de 7 a 12 segundos, que são os times normalmente posicionais, e nos times reativos, que é o caso do time do Humberto, que é o time que faz um jogo mais apoiado,
para quando você ter essa bola já conseguir pegar o adversário em situação, né, de recomposição, ainda sem estar ocupando os espaços certos do campo. Então ele já destrói, armando a jogada para o companheiro. E aí, também isso é interessante também ressaltar um pouco, porque o time dele sempre jogar, os últimos times dele jogarem realmente em uma linha alta, controla bem a profundidade das costas onde ele está em relação à linha de fundo, e não deixa essa bola entrar nas costas dele, não deixa essa bola entrar nas costas dele, e vai muito bem nessa bola de cabeça em 1 contra 1. Quebra da linha de marcação com o passe. Aqui a gente pode ver mais um controle maravilhoso da profundidade das costas. Aí ele em uma situação de 1 contra 1, né, basicamente, não foi muito aquele 1 contra 1 tradicional de lado de campo que a gente está acostumado a ver com 2 jogadores bem próximos, mas conseguiu criar aqui a situação da dúvida no lateral, no ponto oposto. Porque se ele corre para marcar próximo do jogador, vai abrir um espaço nas costas dele onde o centroavante vai entrar. Se ele afasta completamente, ele vai deixar com que o ponta tenha muito campo para avançar. Fazendo isso, criou a dúvida no jogador, ao mesmo tempo que estava perto para caso necessário dar um bote, conseguiu fechar muito bem esse espaço, não deixar a bola entrar no setor do meio da área aqui. Aí, mais uma vez, ele em jogada aérea, mas atacando, né, conseguiu subir muito bem no meio da defesa adversária. Mais um caso aqui, ó, que ele consegue fechar bem os espaços e criar situação de dúvida no atacante, para o atacante não saber ao certo o que fazer. Aqui, caso de antecipação, já destrói armando mais uma vez. De novo, essa jogada mapeou as costas. Vou voltar aqui. Mais uma vez essa jogada, ó, mapeou as costas, olhou como estava vindo o centroavante do time adversário, fez um mapeamento, conseguiu se comportar bem na situação aqui para fechar o passe rasteiro e fez o corte da jogada botando para a linha de fundo. Aqui, situação de bola longa, inclusive num derby, diagonal longa, quebrou várias linhas de marcação, conseguiu achar o Camilo, se não me engano, bem posicionado, e aqui saiu o gol nesse lance. Aqui 1 contra 1 dele, muito bem, firme na marcação, conseguiu antecipar o pensamento do atacante. Essas jogadas assim, cara, que principalmente esse tipo de jogada que ele mapeia o lateral, o centroavante adversário para interceptar a jogada, ele vai muito bem, ó, mais uma vez. Aqui, ó, mapeou o jogador que estava vindo na direção para ocupar esse espaço no corredor central, fez a profundidade das costas, perfilamento perfeito se a gente for analisar, porque espaço ia entrar e se esse espaço não entra, com um simples movimento já consegue fechar o espaço para o jogador do Palmeiras que estava vindo. Fez o corte. Escondeu a intenção do corte, conseguiu fazer o corte. Aqui mais uma vez, controle da profundidade, ganhou uma bola no corpo limpo e já recomeçou o jogo, numa saída de 3, que ele também era muito importante no time do Criciúma. Jogando pelo lado direito também, mais uma bola longa lá que consegue chegar no Fabinho, se não me engano. Ferroviário, de novo, diagonal longa dele, uma ótima jogada, um ótimo recurso do zagueiro. Quebra da linha de marcação com passe. Aqui mais uma vez, ó, que ele mapeia o centroavante e faz o corte de cabeça. Conseguiu armar a jogada aqui para o time sair da pressão. Saiu bem da pressão e armou a jogada. Mais uma vez, mapeou as costas, impediu a antecipação do centroavante adversário e fez o corte. Aqui de novo a gente vai ver esse lance. Vai ver aqui, ó. E quando eu falo mapear, é realmente fazer um mapeamento de onde estão os jogadores adversários. Ó, a gente vê que ele olha uma vez, já tinha olhado uma. Ele olhou 2 vezes a situação do centroavante adversário, antecipou e fez o corte, botando para a linha lateral. Essa bola que ele dificilmente perde aparentemente. Mais uma vez, fez a análise dos jogadores que estavam vindo. Tanto do jogador que poderia antecipar no meio da área, quanto desse segundo jogador, e consegue fazer bem o corte. Aqui situação de 1 contra 1 dele, que ele consegue ganhar com facilidade do centroavante.
E bola aérea ofensiva, que o que mais me agrada na bola aérea defensiva é o fato dele realmente atacar a bola, dele ir atrás da bola, fazer o ataque e ganhar a jogada. Quando precisa ser grosso, é um zagueiro que se mostra realmente na necessidade de fazer isso, ó, já conseguiu armar a jogada e vai sair limpo, saiu da pressão e já vai recomeçar a jogada pelo outro corredor. O zagueiro que joga dos dois lados, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, não tem dificuldade com a perna não dominante, que é a direita nesse caso, mas acho que vem realmente para ser um jogador que vai ficar ali próximo ao Mike, porque controla muito bem essa jogada de mapear as costas e fazer a antecipação do cruzamento, coisa que o Guarani sofreu demais com o Lucão, Mike, Alan Santos e Valber, já que os três eram fracos fazendo esse tipo de situação, fazendo esse controle da profundidade. Aqui é mais um caso de antecipação, antecipa, já consegue armar a jogada, desarma armando. Essa saída de 3 jogadores o Criciúma fez muito ano passado. Ano passado e esse ano também fez muito esse tipo de saída, com 3 defensores, onde um volante entrava na linha de corredor central para fazer a saída junto com os outros 2 zagueiros, e ele é o jogador pela esquerda. O Guarani não tinha isso esse ano, o Lucão, que era o quarto back, jogava com os pés trocados e não tinha o domínio da perna esquerda de fato. Tendo um jogador com a perna dominante do seu lado, a gente consegue ver esse tipo de jogada, a bola chegando na área em situação de finalização. Mais um contra um, jogador que vai muito para o duelo no corpo realmente e que, como dito, sabe criar aquela dúvida na cabeça do atacante para conseguir inibir as tomadas de decisão que o atacante vai ter. Mais uma vez que ele mapeia e faz bem e o corte para a linha de fundo. Aqui mais uma vez o time jogando em linha extremamente alta, que é o time do Criciúma, um jeito que o time do Criciúma já vem jogando há alguns anos. Linha extremamente alta, que facilmente se ele erra ou se ele se posiciona de forma incorreta para esse tipo de situação, é fatal para o time que joga em linha alta. Ele vai muito bem nesse tipo de disputa aérea, duelo aéreo de 1 contra 1. Aqui mais uma vez, mapeou as costas uma vez, se antecipou em relação ao atacante que estava marcando e fez o corte. Bom, dito isso, é um zagueiro que me agrada muito. É um zagueiro que eu gostei do que eu vi dele. Lógico, a gente não consegue fazer uma análise extremamente completa do jogador. Não tem como parar e ver todos os 45 minutos, 90 minutos que ele atuou nos últimos anos. Então a gente pega um pouco disso para poder mostrar as principais características dele. O que a gente deve e tem que cobrar dele nesse time do Guarani, sabendo que ele pode fazer. Coisas que me preocuparam um pouco dele. Ele é um zagueiro que joga em linha e o time do Guarani esse ano não atuou tanto assim em linha. Vamos ver como é que vai ser o time do Humberto nesse próximo ano de 2024 para jogar o Campeonato Paulista. Mas é um time que jogou com a sobra. Um zagueiro 2 passos atrás do outro, dependendo do lado de onde a bola estava vindo. Né? O zagueiro do lado oposto de onde a bola vinha ficava 2 passos atrás do zagueiro do lado que a bola vinha para poder fazer essa cobertura. O time do Criciúma e os últimos times que ele jogou, tanto o Mirassol quanto o Ferroviário e até a Ponte, eram times que jogavam em linha, faziam a linha burra para o atacante ficar em condição irregular. O que me agrada demais é o controle da profundidade que ele tem em relação à linha de fundo, mapeamento que ele tem dos adversários. Isso é uma coisa que mata zagueiro hoje em dia. Muito zagueiro bom se perde porque não consegue fazer esse mapeamento, essa quebra de pescoço e olhar quem está vindo na direção dele. E muito contato físico, muito duelo físico. Talvez até por isso seja um jogador que se lesiona tanto. Mas é um jogador que vai para o duelo físico, vai para o contato, mas quando necessário, se vê numa situação de 2 contra 1, se vê uma situação de desvantagem, evita esse duelo físico e prioriza guardar os espaços para tentar tirar ao máximo o número de tomadas de decisão que o centroavante pode ter. Me preocupa mais isso mesmo, que é a situação da idade, um jogador que não está muito acostumado a jogar com a sobra, mas sim em linha, e também, por fim, um jogador que nunca conseguiu fazer mais de 20 jogos numa temporada, tá certo? Mas é isso que eu vejo do Ryan, eu vejo como acho que um destaque positivo a gente pode colocar. Me agradou bastante as suas funções, a forma que joga, o que sabe fazer, o que tem capacidade, me agradou muito.
Então, a gente torce muito para que o DM do Guarani dê jeito aí nas lesões do homem, para que ele consiga fazer uma boa temporada ao lado do Mike e algum outro zagueiro que vai atuar do lado dele. Tá certo? Por hoje foi isso. Eu agradeço muito, agradeço a você que acompanhou. Eu te convido para deixar os comentários, para deixar a sua opinião, para deixar aquele curtir e também para se inscrever aqui no canal do Bugrecast. Agradecer muito ao Léo, ao Pezão pela confiança e a toda a equipe do Bugrecast, que também me permite estar aqui dando um pitaco ou outra sobre futebol. E ó, a gente aguarda nos próximos vídeos sobre jogadores que foram contratados e Guarani, Corinthians, lá em Itaquera. O Bugrecast vai estar cobrindo. Fechou? Muito obrigado, desejo a você uma boa semana e até mais.